Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje eu vou começar mais um vlog aqui de leitura para vocês desse pequeno livro, Uma Africana no Louvre, da Anne Lafon. A escritora Anne Lafon, ela tem um baita currículo, além de ter nascido no mesmo ano que eu, 1970. Ela é historiadora da arte, participou como expert em exposições no Museu d'Orsay em 2019, uma exposição que tratava o modelo negro de Géricault a Matisse. Também criou editora ou autora de outras obras. Tem uma outra obra dela também publicada no Brasil, que saiu ano passado, vou deixar aqui para vocês. E além disso tem um livro que me chamou muito a atenção, que é Discursos de Mulheres sobre Arte na Europa, que ela editou em 2 volumes e é de um lapso temporal, né, de 1750 a 1850, 22 volumes. Fiquei muito intrigada com esse livro. E o texto que a gente tem aqui em mãos é uma adaptação de uma conferência que ela deu no Instituto Warburg em Londres em 2018. Depois ela também replicou essa conferência em outros 2 grandes institutos também posteriormente. Então ela foi adaptando essa narrativa para a criação desse livro, que pelo que eu entendo vai tratar, vai girar todo, vai vertebrar sobre essa obra da Marie-Guilherme Benoist, uma grande artista do neoclássico francês. Essa obra é de 1800, um retrato de uma mulher negra, se encontra no Museu do Louvre, não é uma obra pequena, tem 81 por 65 centímetros. Ela começou a sua formação como artista junto ao ateliê de uma outra grande mulher artista, a Elisabeth Lévigé-Lebrun, e depois também passou pelo ateliê de outro grande do neoclassicismo, o Jacques-Louis David. Uma coisa, antes de começar, tô bem intrigada com a leitura, porque não sei se vocês lembram de um videoclipe da Beyoncé em que ela rodou no Louvre e estava diante de diversas, ela posou e dançou diante de diversas obras do museu, entre elas essa aqui, da Marie-Guilherme Benoist. Nesse início, ela já conta pra gente que o que ela pretende é fazer uma mudança de interpretação do quadro, de contexto, porque sempre, ou a grande maioria das interpretações, elas partem da pintora, né, da Marie-Guilherme Benoist, e da recepção da obra em Paris. E ela quer partir, centrar a sua interpretação na modelo, no contexto dessa modelo, e ampliar para um plano geográfico maior, sair de Paris e levar essa interpretação para o Atlântico Negro, então para a diáspora negra, tentar encaixar, ler o quadro a partir desse grande enfoque, dessa ampliação do enfoque. E ela começa a nos contar dos estudos anteriores, que é interessantíssimo, todos os estudos prévios, que apenas em 1914, lembra, o quadro de 1800, que se ficou sabendo que essa modelo teria vindo da ilha de Guadalupe, junto a alguns colonos franceses que estavam vindo de lá, que eram cunhado, um deles era o cunhado da nossa pintora. Então ela era uma doméstica negra dessa família que vem então a Paris junto com a família de Guadalupe. E só em 2018 que uma outra pesquisadora, essa pesquisadora de 1914 era a Juliette Ballot, e é de 2018 a Marianne Levy que vai averiguar o nome da nossa modelo, que é Madeleine. Também interessante que esse quadro ele ficou de posse da Benoist até 1818. Ela falece em 1826, ou seja, não foi por causa da morte que ele saiu da sua posse, mas sim porque o Louvre se interessou por essa obra e outras 3 da artista, então que ele comprou, né, o museu compra, adquire essas obras da Marie-Guilherme Benoist. Ela tinha já ela era um sucesso de público, sucesso de crítica, mas a Anne Lafon levanta uma outra hipótese, que era uma espécie de indenização, porque ela tinha abandonado a sua carreira de pintora nessa data, em 1818 ela já não pintava, em prol da carreira do marido, porque não estava bem visto que uma mulher, né, tivesse esse tipo de trabalho braçal e fosse mulher de um importante cargo aí da coroa, porque nesse momento a coroa já tinha sido
restaurada na França. Também a Anne Lafon vai trazer as referências pictóricas. Que quadros será que influenciaram, que estavam aí permeando a cabeça da artista quando ela estava realizando esse retrato da mulher negra, o retrato da Madeleine? Um deles é esse do seu mestre, o retrato de Madame Marie-Louise Toldani, que era o Davi, o Jacques-Louis David. Ele era amigo dessa família, mas depois eles romperam aí por causa da Revolução e tal. Esse quadro ficou inacabado. E eu gosto muito mais do Jacques-Louis David quando ele deixa o quadro inacabado. Esse é de 1794, tem 130 por 98 centímetros, também está no Museu do Louvre. E por que eu gosto mais quando está inacabado? Porque o neoclássico, eles não querem mostrar o gestual, o gesto do artista. Então aquele acabamento lisinho, assim, muito pulcro, eu não curto. E aqui nesse caso a gente vê, olha o fundo, mesmo o rosto, ele deixa essa coisa muito mais assim, visceral, mais orgânica. E uma outra referência que está mais relacionada ainda, porque é um retrato de um homem negro, Jean-Baptiste Bellay, deputado de São Domingos, e um quadro ainda maior. Quanto maior, gente, mais importância tem o retratado, porque mais caro é essa tela, né? Não só em termos de tela, mas de todo o material que se utiliza. Tem 159 por 111 centímetros, está no Palácio de Versalhes e foi criado pelo Anne-Louis Giraudet de Rossy, que também foi discípulo do Jacques-Louis David, mas ele vai se enveredar mais pelo lado do romantismo, enquanto o Jacques-Louis David vai morrer neoclássico, né? Não tem jeito. E eu achei bem interessante a história desse homem retratado aqui. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei, só um pouquinho, deixa eu ver, aqui. Ele nasceu no que hoje é o Haiti, né, que naquele momento era São Domingos. Só um minutinho, que aqui está lento a minha internet, tá? Assim, ó, a manivela. E ele foi um homem escravizado, foi vendido com 2 anos a um barco negreiro, que foi rumo a São Domingo, ou seja, ele nasceu no Senegal em 1746 ou 1747, não se sabe ao certo. E ele conseguiu comprar ele foi economizando e comprou sua própria liberdade e acabou então em Paris e foi o primeiro negro em tomar assento na convenção, no parlamento francês. E aí, gente, esse quadro também tem um pouco de propaganda da Revolução, dizendo, olha, esse cara, ele é nosso primeiro, ele é um deputado, ele é negro, então tenta trazer esse ideal político, né, revolucionário, progressista da Revolução Francesa. Então ela também serve como propaganda. E independente de qualquer coisa, a gente pode falar, então ela também queria dar vez e voz a uma mulher negra, só que os pintores são diametralmente opostos. O Anne-Louis Giraudet era contra a escravidão, era um revolucionário, enquanto a Benoit vai ser fiel à monarquia até o final. E ela entendia, então, a gente não sabe bem ao certo, mas a sua família entendia que a abolição da escravatura geraria problemas econômicos sérios, não só para a colônia, mas também para a França, para os interesses franceses. Então são diametralmente opostos e ela vai traçar várias relações entre esses quadros, entre os ideais políticos de ambos os artistas. É muito interessante, mas para você saber tudo, você vai precisar ler o livro. Só estou te fazendo um resumo, mas estou deixando muitas coisas de lado, tá? Apesar do tamanho, não tem desperdício, estou adorando. Aí é fácil, não é uma leitura pesada, assim, que você fica, não, uma delícia de leitura. Vou continuar. Vou pegar aqui, vou desligar aqui a câmera. Aí tem uma coisa aqui no finalzinho que eu queria destacar. Que ela diz que esse quadro, ele está relacionado com uma série de imagens e objetos exteriores à sua filiação estilística tradicional, indo da Fornarina de Rafael à Alegoria da República de Antoine Janco.
E aqui da Fornarina a gente vê nessa relação, a pose, esse seio de fora e tal. Mas me chama a atenção porque eu acabei de colocar lá no meu Clube Arte 365 um episódio do mini curso do Rafael Sanzio em que eu falo da Fornarina com muitos detalhes. Então, claro, né? Não queria perder a chance de te convidar para entrar no Clube do Arte 365, porque as portas só estarão abertas até meados de fevereiro. Depois eu fecho as inscrições e elas só voltam a se abrir em 2025. Então é a última chance, lembrando que o nosso curso estrela desse ano será Nos Passos do Impressionismo. Mexa. Agora eu vou continuar. Depois de uma pausa, já escureceu. Vamos pro final aqui, para os últimos capítulos do livro. Então a gente entra no Seio Nutridor, em que ela vai falar de dois pesquisadores, a Rita Laura Segato, que é residente em Brasília, mas que nasceu na Argentina, em Buenos Aires, e ela trabalha sobre as questões de violência de gênero, e também de uma obra que eu fiquei super a fim de ler, mas que é caríssima, que é Black Milk, do Marcus Wood, em que ele vai fazer uma comparação entre as respostas visuais norte-americanas e brasileiras à escravidão. Então essa comparação em termos artísticos, né, em termos do que se refletia na arte lato sensu. E é um livro de 552 páginas, mas o mais barato que eu encontrei foi $85, o mais barato. Encontrei até, se você entrar na Amazon Brasil, você vai achar por R$1.700, sim. É uma loucura, mas fiquei muito afim de ver essa obra. E ela conta, a Anne Lafon, que a Segato resolveu estudar a presença da ama de leite negra no imaginário brasileiro a partir da descoberta desse quadro, do qual a gente não sabe sequer sua autoria ou a data da sua criação, e que está na posse do Museu Imperial de Petrópolis. E aí, claro, segundo a própria Lafon, vem à tona uma obviedade. As amas de leite negras estavam presentes em quase todas as camadas da sociedade brasileira desde os primeiros tempos da colonização, mas esse era um fato ignorado pela história oficial nacional. A Segato, quando ela investigou essa obra, ela levantou uma hipótese que seria o Dom Pedro e a sua ama de leite, pintados em 1816 pelo Debré, que o Museu Imperial rejeitou, muitos críticos de arte, historiadores rejeitaram, né? Porque isso já vai expor de uma forma histórica todas essas relações de racialidade, essa mistura de raças até através desse leite. Mas tem uma obra de um artista que sequer eu conhecia, um artista que é o Lucílio de Albuquerque, que é essa obra aqui. Essa obra é de 1912, um óleo sobre tela, mede, gente, é grande, 130 por 180 centímetros e se encontra no Museu de Arte da Bahia, então, Salvador. Esse artista, ele ganhou uma bolsa. Primeiro ele foi estudar direito, como todos os pais queriam que os homens estudassem direito, mas um ano depois ele ingressou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele conseguiu um prêmio Viagem e aí ele estudou na escola famosíssima, na Academia Julian, em Paris, que vários artistas, inclusive mulheres artistas, estudaram porque era uma das academias que admitiam mulheres. E a sua esposa era outra artista conhecidíssima, a Georgina de Albuquerque. E aí tem um estudo que eu encontrei, que é da Sara Dume. Na verdade é um ensaio intitulado Sociedade e Cultura na Obra, Mãe Preta, de Lucílio de Albuquerque. Gente, que é maravilhoso, eu vou deixar o link para vocês, em que ela traça diversas relações e traz outros artistas que trabalharam com essa temática, porque a temática do homem e da mulher negra na obra do Lucílio de Albuquerque era algo pontual, foi algo assim que apareceu nessa obra, mas não foi algo que ele produziu continuamente, que foi um artista que está meio que a gente pode colocá-lo dentro do que a gente chama de impressionismo, tá? Mas
é interessante porque tinha um amigo dele que esse artista assim eu conhecia, acho que ele é mais falado na academia mesmo, o Arthur Timóteo da Costa, e aí sim ele trabalhou com essa temática, ele dedicou muita dos seus quadros à representação do negro e a sua inserção na sociedade. E daí ela traz outros artistas que também começaram a pensar nessa representação do negro, como o Antônio Ferrino, Armando Viana, Gustavo Dallara e o Modesto Brocos. Então é muito interessante até para a gente conhecer outros artistas e outras formas dessa representação na própria arte brasileira. Então esse livro é riquíssimo em termos de abrir teus olhos para novas linhas de pesquisa, para novas bibliografias, sabe? Para outros livros que vão poder expandir o teu conhecimento sobre esse tema. E daí o último capítulo, não, na verdade é o penúltimo, tem mais um, que é o penúltimo é o tecido como segunda pele, em que ela vai destacar que desde a época que eu li que o quadro foi exposto, as pessoas já falaram, olha só, o que ela está vestindo, né, essa segunda pele, vamos dizer assim, esse tecido, leva as cores da bandeira francesa. Então, essa coisa do pertencimento, né, do colonialismo mesmo. Então, a gente tem o turbante branco, o chale azul, essa faixa vermelha, e ela veste um tecido que era muito comum aí nas ilhas do Caribe, que é um algodão, um tecido indiano de algodão, e que a Annie Lafon traz como isso era comum através de uma outra obra do Agostinho Brunias, e onde a gente vê também a preponderância do tecido branco. Gente, ainda tô gripada, por isso que eu tô nessa roda assim, meio nasalizada. E o último capítulo, agora sim o último, é Arte Colonial como Matriz da Obra-Prima, em que ela vai trazer que quase 15 anos antes da Benoit pintar essa obra, que é como um marco, né, que muda a forma de representação da figura negra na arte, já teve um outro pintor, não tão conhecido, que já começou a construir esse novo ícone feminino negro moderno, que foi o François Mallepart de Beaucourt. E a obra que ela usa, então, para mostrar essa anterioridade, né, dessa criação desse ícone é Retrato de uma Mulher Haitiana, que ele pintou em 1786, lembra que a obra da Benoit é de 1800, mede 69,1 por 55,6 e hoje se encontra no Museu de Montreal, Museu Macor. Comparando um com o outro, fica claro que o da Benoit tem um resultado plástico muito superior, né? Mas isso ela até destaca aqui no texto, onde ela diz na página 52. Sem dúvida, o retrato da jovem de São Domingos não apresenta as qualidades estilísticas que se encontram no quadro do Louvre, mas o turbante de madras, o seio desnudo encostado na bandeja de frutas com abacaxi, numa mescla ao mesmo tempo apetitosa e erótica já bem apontada por Linda Nochlin, e a roupa branca contrastando com a pele escura da modelo, são temas novos que o artista empresta tanto da vida colonial quanto do universo feminino triunfante. Então essa mistura que a gente também vê na Benoit e que ela aponta como essa nova forma de representar essa mulher negra nessa sociedade aí do começo do século XIX. Então esse para ela seria esse primeiro instante em que se cria esse ícone e que o da Benoit, isso não quer dizer que ela copiou nada disso, até porque as relações, a informação não chegava como agora, né, gente? Então, essa diferença é ínfima para aquele tempo e ele sempre foi um pintor menor. E nesse momento ele estava, eu acho que ele chegou a ficar um tempo em Bordeaux, que eu estava dando uma lida na biografia desse artista que eu tampouco conhecia. Ele chegou, mas então não estava na capital, ele não tinha ele não era conhecido como a Benoit. E ela conclui com algo que é interessantíssimo e que eu acho que a gente tem que pensar nisso não só para essa questão que ela está colocando aqui dessa representação, mas para uma análise geral da obra de arte.
O que se cria e se expõe em Paris repercute em Porto Príncipe ou ainda na ilha de Goreia e em Nova Orleans e vice-versa, pois o desenraizamento e a transplantação dos africanos no âmbito do tráfico transatlântico reconfiguraram o mundo em definitivo. O que pode ser lido tanto no estilo de um pintor acadêmico francês, que nesse caso seria Benoit, né? Quanto na arte de um canadense de Bordeaux, e aí ela está se referindo ao Bocor, e de São Domingos, porque ele viveu também em São Domingos, quando ele ou ela encontra-se diante de uma modelo africana. Então eles têm essa mesma reação. Então eles, sem um conhecer o outro, sem um conhecer a obra do outro, acabam criando esses ícones modernos que vão unindo tanto o colonial quanto esse incipiente empoderamento da mulher negra também, né, através desse empreendimento, nem que seja através do seu próprio corpo. E isso é interessante, né, porque você tem outros aspectos e em outras relações históricas que a gente também pode pensar nessa abordagem. E também lembra, né, os filmes esses que um fato que acontece aqui repercute já no mundo, porque a gente está tão interligado. Lembra do filme Babel com o Brad Pitt? E depois tem uma entrevista que a Amanda Carneiro fez a Annie Lafon, que também, vale muito, é muito interessante, porque a gente vê também, aí sim é um pouquinho mais acadêmica, tá? Até a forma que ela responde é bastante mais acadêmica. Apesar disso, ela solta algumas coisas que, quem sabe, então, nesse segundo livro que foi traduzido ao português e que lançado no ano passado, não sei, ainda vou ler. Acho que vou ler aqui com vocês também, fazendo o vlog. Me conta aí se vocês gostariam que eu fizesse um vlog de leitura desse segundo livro da Annie Lafon. Mas tem uma ideia que é forte, eu achei bem forte que ela coloca e que vem desse livro Arte e Raça, uma outra publicação que ela realizou. Ela diz que no primeiro capítulo desse livro, ela trata da angústia da mestiçagem, que essa angústia da mestiçagem vai desencadear uma valorização da brancura. Então, a gente olhando para esses quadros que vão trazer esse contexto da época, a gente vê um processo de empalidecimento dos matizes da cor da pele dos aristocratas, via de regra propositalmente realçados pelas mouches ou pelas bochechas avermelhadas. E também isso vai desencadear uma busca obsessiva pelo fenômeno dos albinos. Olha que louco, né? Uma coisa que vai gerando outra e que vai repercutindo na obra de arte. Então também é interessante quando a gente estuda história da arte, porque a gente vai vendo essas repercussões e todos esses medos, essas fobias, esses preconceitos mesmo das sociedades onde essas obras, quando essas obras foram criadas, né? Então, e essa entrevista também é muito incrível. E ela conta uma coisa que depois que durante essa exposição que eu comentei que ela foi uma das especialistas que estava aí, que prestou a sua expertise na exposição do Museu d'Orsay em 2019, que é essa exposição aqui, espera um pouquinho. Como que era o nome? Vou colocar o nome aqui pra vocês, já falei, mas eu não me lembro, era um nome comprido e tal. Que essa obra esteve nessa exposição do Museu d'Orsay, essa obra da Benoit. E que a partir dessa exposição eles mudaram o nome que essa obra para Retrato Presumido de Madeleine. Mas se você entra na página oficial do Museu do Louvre, isso não aparece refletido, não. Pode ser que na etiqueta, se você visita o museu, na etiqueta já esteja lá, né? Retrato Presumido de Madeleine, mas aqui, vou te mostrar, a página do museu ainda aparece retrato de uma mulher negra. E não diz nem o nome, deixa eu ver. Vamos ver aqui, vamos descer. Não, ó. Não faz referência. Não faz essa referência a essa troca. E aí, então, olha só.
Livro totalmente recomendado, terminei a leitura, 4,5 estrelas, só não dei 5 porque acho poucas coisas, é umas coisinhas assim, que eu sou chatinha mesmo. Alguns temas, a relação não ficou tão clara pra mim, quem sabe faltou um pouco de profundidade, mas também é complicado porque é uma conferência adaptada. E assim, Patrícia, mas então vale a pena? Apesar de ser desse tamanho, vale cada centavo. E lembre que os livros de história da arte, os livros de crítica de arte, dificilmente tem uma segunda edição, então depois estão descatalogados, o preço fica exorbitante, por isso compre já, tem esse livrinho na sua coleção. Até que é um tema difícil, pouco publicado no Brasil, né? Sabe, pouco publicado, apesar de a gente ter a necessidade de maior número de publicações. E lembre que você tem até meados de fevereiro para se inscrever no Clube Arte 365, um clube de história da arte, que você vai aprender a ler as imagens, a ser menos manipulado aí por essa cultura visual, né? Então é um clube que você vai se divertir e, além do mais, vai te ajudar no teu dia a dia. Eu te espero e hoje eu te deixo aqui das Canárias com beijo no teu coração. Fui!